Bem-vindos ao terceiro episódio da 11ª temporada do Bitcoin Talks. Hoje temos um episódio incrível, também não é diferente dos outros, porque são todos incríveis. Hoje vamos falar do momento atual de Bitcoin, temos uma variação de preço que eu acho que justifica aqui alguma argumentação. Vamos falar também da Microsoft, vamos falar do Banco Central Europeu e da Dinamarca, que eu já tive pedidos esta semana para falar da Dinamarca, então vamos aqui falar um bocadinho sobre o que é que se está a passar na Dinamarca relativamente a criptomoedas. Vamos começar pelo princípio. Pelo princípio, o importante, existe aqui uma movimentação no preço de Bitcoin e eu acho que era esperado, porque para já estamos próximos do final do ano e normalmente estas variações acontecem, mas isto não acontece só porque é final do ano ou só porque é novembro ou porque estamos quase em novembro. O que é que acontece? Nós estamos nos últimos meses a presenciar uma das mais baixas taxas de quantidade de Bitcoin presente nos exchanges. O que é que isto significa? Significa que muitos utilizadores estão a retirar a Bitcoin dos exchanges. Para onde? Para carteiras mais privadas e para cold wallets. O que é que isto significa? Significa que existe uma menor liquidez, existe uma menor necessidade ou vontade por parte dos investidores de comprar, aliás, especialmente de vender, de comprar até poderão comprar, mas quando um investidor retira Bitcoin da sua carteira num exchange, significa que ele não está, pelo menos nos próximos tempos, a pensar em liquidar, a pensar em vender. E, portanto, está a colocá-la num tipo de guarda mais prolongada no tempo. Isto traz uma visão de que nos próximos tempos a quantidade de Bitcoin disponível para compra é menor, porque ela não está nas lojas. Vamos imaginar com uma forma mais simples, vamos imaginar que um exchange é uma loja e tem os produtos lá, porque estão prontinhos para vender, não é? E a maioria dos investidores o que está a fazer é tirar a Bitcoin da loja e colocá-la no armazém. Isto significa que ele não está muito interessado em vendê-la nos próximos tempos, está provavelmente mais interessado em preservar. O que é que isto também... porque é que também isto é um indicador que já nos faz algum sentido? Porque isto já aconteceu no passado, não é? Quando se retira a liquidez do mercado e há menos Bitcoin para venda, menos Bitcoin disponível nas tais lojas para venda, a perda de liquidez leva normalmente a uma subida de preço, porque se a oferta é menor, provavelmente temos mais dificuldade em encontrar Bitcoin disponível e, portanto, ela vai tender a subir o preço, porque as pessoas que querem vender só estão disponíveis a vendê-la por um preço mais alto. Isto é a lei da procura e da oferta, que vocês podem encontrar em qualquer livro de economia, já foi badalado aqui no podcast muitas vezes, mas, como sabem, Bitcoin, para quem não conheça bem o podcast, Bitcoin é um ativo que se rege apenas pela lei da procura e da oferta, parecido com o mercado acionista, mas não exatamente igual, em que as coisas sobem quando há pouca oferta e muita procura, e as coisas descem quando há muita oferta e pouca procura. Okay? É um mercado que se autorregula pela disponibilidade. O que é que acontece? Isto não é um número leve, este é um número, a quantidade de Bitcoin disponível nos exchanges é a mais baixa dos últimos anos. Recuando no tempo, é provavelmente a mais baixa desde cerca de julho, outubro do ano de 2021. E se recuarmos a esse tempo, estamos a falar do pós-halving de 2020. Portanto, quer em termos temporais, quer em termos de sequência de eventos, estamos a presenciar um tipo de comportamento mais ou menos repetido. Vocês sabem que eu digo muitas vezes que a história não se repete, mas rima, não é? Não fui eu que inventei isto é uma expressão popular, mas nos investimentos também é uma grande verdade. As coisas não se repetem, mas rimam. Têm traços parecidos que nós devemos saber interpretar para perceber o que é que pode vir a seguir. E, portanto, se olharmos para trás, já vamos fazer aqui um pequeno exercício com isto, mas se olharmos para trás, este é um movimento que devemos estar atentos. Quando há pouca Bitcoin nos exchanges, e é um dos valores mais baixos dos últimos 3 anos, isto faz-nos pensar e devemos estar atentos. Para onde é que os investidores estão a levar a Bitcoin? Para carteiras privadas, e também existe aqui, mais do meu lado, uma interpretação de que isto também tem a ver com alguma maturidade relativamente aos novos utilizadores de Bitcoin que primeiro compram nos exchanges, mas depois percebem para guardá-la de uma forma segura e para guardá-la em longo prazo, acabam por encontrar soluções que são mais seguras e que são mais proprietárias. Trazem mais liberdade relativamente ao nosso dinheiro, porque ele está na nossa mão e não da mão de uma instituição. Para todos os efeitos, a verdade é que um exchange é uma entidade externa, como se fosse um banco, e, portanto, quando temos lá as nossas criptomoedas, elas estão, no mínimo, sob o risco
que essa entidade tenha. Se essa entidade for à falência, se um banco for à falência, nós podemos perder alguns dos ativos que temos no banco, não é? No caso dos bancos em Portugal e na Europa, existe um fundo de cobertura de 100 mil euros, em que quantias até 100 mil euros estão protegidas por um fundo de emergência que os bancos partilham entre si. E que foram obrigados a criar precisamente porque falharam isto no passado e muitas vezes as pessoas perderam o seu valor mesmo sendo inferior a 100 mil euros. Depois de criarem isto, os bancos que têm a licença bancária, portanto os bancos verdadeiramente têm isto. Nem todos os exchanges têm isto, há uns mais credíveis, outros menos. Se quiserem saber mais sobre isto, obviamente vão ver episódios anteriores do podcast onde eu falo sobre os vários exchanges e aqueles que eu considero de confiança. Vejam também já agora na descrição aqueles que eu sugiro e aqueles que eu recomendo, porque têm lá o referral e podem eventualmente até ganhar alguma coisa com isso ao inscreverem-se nesses. Vamos continuar aqui sobre a oferta circulante. Havendo menos capital circulante, há uma tendência de subida e eu vou fazer a tal relação no tempo que eu falava há pouco. Em 2017, no chamado Rally de 2017, o valor do BTC foi diminuindo à medida que o valor subia. O valor do BTC nos exchanges foi gradualmente retirado e, portanto, este até é um bocadinho diferente do caso de 2021, porque neste caso houve quase que um inverso de ordem de eventos. Basicamente o valor começou primeiro a subir e à medida que o valor subia as pessoas retiravam Bitcoin dos exchanges. Mas aconteceu após o halving também. No caso de 2020, 2021, após o halving de 2020, que aconteceu mais ou menos em maio, cerca de 4 anos, a Bitcoin nas exchanges começou a diminuir rapidamente e isso coincidiu com uma expressiva subida de preço. Okay? Neste caso, em 2020, estamos a falar de Bitcoin passar de 10 mil dólares para cerca de 60 mil dólares em 2021. E este comportamento foi de contágio e foi um comportamento sequencial, ou seja, o preço subiu e a quantidade de Bitcoin nos exchanges foi-se reduzindo. Em 2021 houve uma forte retirada de Bitcoin dos exchanges e este foi um dos indicadores maiores de acumulação que nós vimos na história, porque a maioria das pessoas começou a acumular e a ter uma atitude muito mais de hodler, o que chamamos de hodler, que é de segurar os ativos de uma forma dura e não vender nada, que é um comportamento típico de investidores em criptomoedas. E portanto este foi quando se começou a desenhar aqui para o grande público este tipo de comportamentos. Em 2024 existem aqui algumas coisas que foram ditando a história do ano. Em primeiro lugar, houve alteração regulatória porque houve uma aprovação dos ETFs e neste momento temos 12 ETFs das maiores empresas de investimento no mundo que permitem investir em Bitcoin através dos ETFs e isto trouxe aqui algum ânimo ao mercado porque de alguma maneira legitimou a Bitcoin como uma coisa mundialmente reconhecida como um ativo de investimento, portanto está cotado em bolsa, é fruto de investimento dos maiores fundos do mundo e portanto a partir daqui toda a conversa alternativa sobre a Bitcoin acaba por se derrotar um pouco em si própria, não é? Perde um bocado a energia. E isto trouxe ânimo ao mercado e trouxe confiança aos investidores. Depois tivemos o halving ali no mês de abril, que normalmente também já é um momento em que tende para subida nos valores. Porquê? O halving quer dizer que a partir daquela altura, daquele dia exato, daquele bloco, na verdade, bloco da blockchain, a partir daquele bloco a quantidade de Bitcoin produzida passa a ser metade do que era até ali e portanto a raridade da Bitcoin duplicou a partir dali, não é? Tudo o que vai ser minerado para a frente, tudo o que vai ser emitido em Bitcoin vai ser metade e portanto se é metade o valor vai tender a subir porque Bitcoin vai se tornar mais rara e mais difícil de minerar, ok? Isto tende para subida, mas não tende assim de um dia para o outro, não é? O valor não duplica de um dia para o outro. O que acontece normalmente é primeiro o mercado começar a ficar mais seco, então começar a perceber a ideia, mais enxuto, com menos Bitcoin disponível para venda. Porquê? Porque as pessoas que têm Bitcoin estão à espera de que ela, tendo o dobro da raridade a partir dali, vá tender para um valor de subida. E parece-me que este comportamento é a psicologia típica do investidor, é uma reação muito lógica ao comportamento inerente a este ativo, portanto este ativo tem estas características
Isto parece-me que é um comportamento psicológico de quem está a compreender o ativo no qual está a investir e, portanto, não vejo aqui nada de excêntrico, nada de muito complexo. Temos também o tema que falámos no episódio passado, aqui com o Rui Queiroz também, tivemos a falar sobre o caso das eleições. Este caso também também traz algum ânimo para a matéria, até pelas previsões que possam acontecer agora sobre qual é o candidato vencedor. E aqui atenção ao Sell the News, eu tenho dito sempre isto, atenção à possibilidade de, assim que é eleito o candidato favorável a cripto, as coisas poderem levar ali uma pequena quebra. E enfim, este é o panorama atual do mercado cripto. Aquilo que eu queria comentar também aqui sobre o futuro disto é, tanto no mercado, tanto no Rally de 2017 como no Rally de 2020, 2021, o comportamento foi atrasado no tempo. E, portanto, eu já dizia nas minhas mega previsões do ano passado que eu não acreditava em Bitcoin este ano a bater o all-time high. Eu ontem estive ali muito próximo de parecer um daqueles traders que está ali a fazer refresh ao telemóvel, a ver o que é que vai acontecer, porque ontem, e hoje é quarta-feira que estamos a gravar, ontem estivemos muito próximos do all-time high em Bitcoin e, portanto, por pouco que Bitcoin não passou a sua cotação mais alta. Sem que isto seja aconselhamento financeiro, e vocês sabem que eu não o faço e não o posso fazer, nem o quero fazer. Uma coisa que normalmente acontece é quando bater, possivelmente bate e vai para cima violentamente. E por isso é que eu estava curioso ontem, e quem segue o meu Instagram viu ali uma story ou outra que eu fiz sobre o preço, e sabem que eu não costumo falar do preço, mas viram-me a falar sobre isso porque acho que é um momento curioso e que a mim também me interessou muito estar atento a isto. Há outras coisas que também pesam agora no valor do dia-a-dia e naquilo que são os próximos tempos de Bitcoin. Quem segue este podcast sabe que há 6 anos que falamos de criptomoedas. Isto não foi sempre igual, não é? O tema que vamos falar a seguir é quase um tema de orgulho. Esta semana a Microsoft decidiu levar a votação pelo Conselho, foi proposto ao Conselho serem incentivados a investir uma parte da sua poupança, da parte da poupança da Microsoft em Bitcoin. Isto foi proposto e vai ter que ser votado. E votado pelos acionistas. Aqui o objetivo é, a Microsoft, como vocês sabem, é uma das 4 maiores empresas do mundo em termos de capitalização, e é uma empresa que tem uma quantidade disponível de capital muito grande, quer em dinheiro, quer em ativos altamente líquidos, ou seja, praticamente cash, como nós chamamos. Se não são em cash, são muito próximos de cash, porque são muito liquidáveis, são muito rapidamente liquidáveis. E a Microsoft agora vai ter que votar, os acionistas da Microsoft vão ter que votar se querem ou não que a Microsoft aplique uma parte da sua poupança de cash, de liquidez, a Bitcoin. Porquê? Por considerarem, quem fez a proposta, por considerarem que Bitcoin é um ativo de reserva e que é interessante guardar uma parte da capital numa coisa estável e que tende a valorizar enquanto o dólar e o euro e as moedas governamentais tendem a desvalorizar. Então o objetivo é proteger aqui um bocadinho as poupanças da Microsoft, protegê-las, mesmo as mais líquidas, protegê-las da desvalorização do dinheiro. Parece-me uma proposta inteligente, como é óbvio, faz-me todo o sentido. Eu já tinha falado disto, o Rui Queiroz já falou disto muitas vezes, tanto na comunidade como fora dela, e já falou muitas vezes que nós vamos ver os grandes nomes das grandes empresas mundiais a partir de agora a quererem ter reservas em Bitcoin. Eu acho que esta é a nova moda, vai começar a acontecer. Eu só não esperava que fosse logo a Microsoft a falar disto, porque de facto é um dos maiores gigantes do mundo e a entrada da Microsoft em Bitcoin vai mudar completamente a realidade de Bitcoin. Okay? É importante perceber isto desde já. Não só pelo volume com que entra quando entra, porque entra com muito dinheiro e vai mexer com o mercado, não há dúvida nenhuma disto, e mesmo, reparem, eu estou a falar de 1%, eu estou a falar de 1% do cash da Microsoft entrar em Bitcoin. Isto vai mudar completamente o panorama do comportamento de Bitcoin. Mas há outra coisa muito mais pesada, que é quando a Microsoft entrar, se entrar, vão entrar centenas de outras empresas a reboque desta confiança que a própria decisão da Microsoft vai dar
às outras empresas. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que até é muito maior o impacto do que vem a seguir e da confiança dos próprios investidores em Bitcoin do que o impacto da própria Microsoft comprar ali umas valentes milhares de Bitcoins e mexer com o mercado. Porque isto vai influenciar a psicologia de todos os investidores. Toda a gente vai sentir que depois da Microsoft comprar, agora sim, isto é um barco seguro, eu também já posso entrar. E aquilo que eu queria fazer e tinha medo e tinha desconfiança, agora a Microsoft entrou e isto vai para cima. Acho que isto é um pensamento lógico, isto não é uma garantia, não estou a dizer que é assim que vai acontecer, mas eu punha dinheiro em que é assim que vai acontecer. O que é que acontece aqui? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, na minha opinião, isto não vai acontecer. Na minha opinião, a votação não vai ser aprovada agora. Não vai ser agora que a Microsoft vai entrar. Portanto, acho que podemos estar aqui todos contentes e gulosos com esta oportunidade e entusiasmados. É um excelente sinal. Eu estou muito satisfeito com o sinal por si. Para mim, o sinal é o suficiente. E eu já explico um bocadinho porquê. Mas eu acho que a Microsoft vai dizer algo como está muito atento aos ativos digitais, mas que, enfim, não tem ainda... Isto é um gigante muito grande e as decisões devem ser lentas neste tipo de empresas. Este tipo de decisões numa empresa desta dimensão deve ser lenta. Deve comportar-se como um Estado, como um governo, como uma coisa que observa e muito mais tarde vai entrar. Agora, vai entrar, como eu digo, ao preço que merece, não é? A verdade é que atualmente Microsoft é o quarto ativo maior por capitalização bolsista. A Bitcoin, curiosamente, é o 10º. Portanto, neste momento, a Bitcoin já é dos 10 ativos mais valiosos do mundo. Okay? Está ao nível das Microsofts, das Apples, das YouTubes, da Google, por exemplo, dessas grandes instituições como ativo. O engraçado é que Bitcoin não vai investir em Microsoft, porque Bitcoin não tem um líder, não é uma empresa, mas Microsoft, na minha opinião, vai investir em Bitcoin, não agora, acho eu, mais tarde. O que é que eu acho que isto vai trazer? Em primeiro lugar, traz atenção. A partir do momento que temos a Microsoft a falar sobre Bitcoin, temos atenção no mercado de Bitcoin. Depois temos uma expectativa de que isto vai acontecer e, portanto, está aqui um ânimo do lado dos investidores. Só a ideia de que a Microsoft vai decidir se sim ou não agora já é um voto de confiança neste ativo. E, portanto, eu acho que o difícil está conseguido. E, neste momento, se olharmos para... a ideia de que 80% da Bitcoin existente não se moveu nos últimos 6 meses, isto significa que isto é um mercado que está a crescer pelo lado da procura. O lado da oferta não está a ter comportamentos diferentes. Está estável e o que é que isto significa? Quando tivermos aqui um choque do lado da procura, seja ele qual for, seja porque entra a Microsoft, seja porque entra uma empresa muito mais pequena, vamos ter uma consequência, porque a liquidez não é alta, não é? Isto é um balde pequeno de bitcoins no mercado, qualquer coisa que aconteça vai ter um impacto grande no preço, porque não aumenta a disponibilidade. Esta votação vai acontecer em dezembro. Eu duvido que aprovem, e quero também dizer que este sistema de voto nem sequer é um compromisso, ou seja, a forma de decisão da Microsoft até pode o voto ser a favor e a Microsoft pode arranjar uma maneira de não cumprir já o voto a favor. Não obstante, eu acho que o voto é curioso até para nós, como um exercício de estilo, e percebermos como é que está a visão dos acionistas de Microsoft sobre Bitcoin. Acredito que o importante aqui é a direção e é claramente um movimento. Todos os sinais aqui são positivos e eu acho que o importante é, agora aqui num modo de autorreflexão, quando eu comecei este Bitcoin Talks em 2018, a questão nunca era sobre se a Microsoft ia ou não comprar Bitcoin. A questão era se Bitcoin ia acabar, se Bitcoin era uma moeda de jogo, se Bitcoin era um sistema de pirâmide, se era legal, se era ilegal, se ia ser proibida, se não ia ser proibida. A conversa era totalmente outra e era uma crença muito grande de que a Bitcoin ia falhar ou ia ser proibida ou algo do género. Passaram 6 anos de podcast e hoje estamos aqui a falar da Microsoft, um dos maiores ativos do mundo, estar a decidir por voto dos seus acionistas se vai ou não investir uma parte da sua poupança em Bitcoin, porque isto só foi a proposta
para votação, porque muita gente já acha que sim, que o deve fazer. Eu até gostava de falar aqui de uma pessoa que faz parte é um grande valor, peso pesado, da Microsoft, que é o criador do LinkedIn, Reid Hoffman, e ele próprio já se manifestou publicamente. Ele não quer criar aqui uma tendência de voto, nem quer influenciar a votação por si, mas ele já disse que para ele Bitcoin é um excelente ativo, é uma forma excelente de combater a dificuldade da inflação e é um dos ativos no mundo com melhor capacidade de reserva de valor. E, portanto, eu acho que agora já não vale a pena nós continuarmos nesta dúvida constante e semearmos dúvida na nossa cabeça se Bitcoin é ou não uma coisa sólida ou se é ou não uma coisa de confiança. Eu acho que temos que mudar a conversa, temos que dar um passo à frente e nós próprios temos que assumir um bocadinho a nossa visão e aprender um bocado mais com isso. Existe muito para aprender aqui. Até porque a própria Bitcoin, sendo um dos 10 maiores ativos do mundo e tendo agora 12 fundos nos quais podemos investir com ETF, às tantas, a questão já nem tem a ver se a própria Bitcoin, se nós acreditamos ou não na Bitcoin. Isto às tantas já tem a ver com outra narrativa, que é quando temos um Larry Fink, o gestor da BlackRock, todos os dias na televisão, a promover a Bitcoin como uma melhor reserva de valor de qualquer outra coisa, equivalente ao ouro ou até melhor. A partir do momento que temos a BlackRock e o Larry Fink a dizerem isto publicamente, às tantas a pergunta já nem é se Bitcoin deve ou não ser um bom ativo. Para muita gente que quer navegar as ondas, isto pode ser só pensar, se o Larry Fink está a promover isto desta maneira, quantas vezes é que no passado o Larry Fink se pôs a suportar coisas, deu a sua energia para coisas, motivou coisas, investiu em coisas e elas falharam. O Larry Fink está à frente da BlackRock, que tem uma quantidade brutal de riqueza existente no mundo. Eles têm participação nas maiores empresas do mundo, em quase todas. Tanto no líder como no segundo melhor. Tanto na Pepsi como na Coca-Cola. Portanto, estão a jogar claramente o jogo do capital e o jogo de mercado. E temos a Larry Fink a promover Bitcoin e a sugerir o investimento em Bitcoin. Então eu acho que a nossa pergunta deve ser se a BlackRock costuma ou não apoiar coisas que falham e qual é a probabilidade disto vir a falhar. Portanto, eles gerem mais de 10 trilhões de dólares. Eu acho que isto é muito relevante. Então agora é aquele momento do podcast em que eu paro um minuto para vos falar de uma coisa que só acontece 2 vezes por ano. Eu estou a abrir novas inscrições para o meu curso Crypto Master 365. Acho que este é um momento ideal para se poder entrar no mercado e perceber, para quem está mais fora, perceber como é que pode investir em Bitcoin de uma forma segura. Para quem não me conheça tão bem, eu estou neste mercado já há alguns anos. Eu publiquei o livro Bitcoin no ano 2018 e comecei este podcast também em 2018. O livro já vendeu mais de 20 mil, o podcast tem mais de 100 episódios e tem mais de 380 mil downloads. É normalmente um dos mais ouvidos na área de negócios em Portugal. Eu digo isto porquê? Porque eu acho que para se falar de Bitcoin e para se falar de criptomoedas, aquilo que eu digo sempre e que vocês devem mesmo procurar são mentores que vos transmitam confiança. E eu falo destas coisas para perceberem que eu não cheguei aqui agora, eu não comecei agora a investir em criptomoedas, eu não sou um fã de trading intenso em criptomoedas e subidas e emoções no mercado. Eu sou um investidor de longo prazo, eu sou um mentor e sou um criador de formação e conteúdos nesta área há vários anos. Há cerca de 10 anos que eu estudo este ativo e se eu o ensino, quem conhecer as outras áreas da minha vida, e podem conhecê-las melhor também nas minhas redes sociais, sabe que eu não estou aqui para desaparecer amanhã com meia dúzia de cursos que vendi. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é de facto trazer conhecimento, é de facto partilhar aquilo que vou aprendendo. É isso que eu faço na editora Self, é isso que eu faço no Cowork da Praia, é isso que eu faço na formação em criptomoedas. Então o meu objetivo aqui é só partilhar aquilo que vamos aprendendo. Obviamente que tenho aqui uma paixão pelas criptomoedas e é isso que me tem feito aprender, porque não é fácil não só aprender, como aprender a investir. Eu também não aprendi a investir em criptomoedas, já sabia investir antes, mas as criptomoedas exigiram aqui uns skills diferentes em termos de investimento. E é isso que eu partilho no meu curso. Ele tem 7 pilares sobre como é que devemos criar um processo para investir de forma segura. O meu objetivo é ensinar pessoas a criarem um portfólio, não é ensinar pessoas a fazer trading, é criarem um portfólio que lhes permite irem gerindo de vez em quando algumas alterações do mercado,
aproveitar as tendências do mercado, mas não é ficarmos obcecados a olhar só para o gráfico, porque não tem nada a ver com análise técnica, tem a ver com como é que criamos uma coisa que para nós é um investimento passivo. Okay? Não é um investimento ativo de estar a fazer trading. Vocês têm os vossos trabalhos, têm as vossas vidas, têm as vossas famílias. O objetivo das finanças pessoais, para mim, é que seja uma forma automatizada de ter retornos financeiros. E, portanto, se quiserem saber mais sobre isto, podem, obviamente, visitar o curso e podem já adquirir o curso. Ele vai começar no dia 11 de novembro. As inscrições acabam no dia 11 de novembro. Iniciamos a nova turma, a segunda turma deste curso. Na primeira tivemos mais de 70 alunos, portanto já temos 70 alunos graduados neste curso, que foi o curso do início deste ano. E agora, para fechar o ano, vamos fazer uma nova segunda turma, que eu espero que tenha o mesmo aproveitamento do que a primeira e garantidamente vai ter. Este curso é síncrono e assíncrono, portanto tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Para dúvidas, mas conheçam melhor o currículo. Cliquem no link que vai na descrição e podem conhecer o curso. Também podem, se virem este episódio a tempo, inscreverem-se no meu webinar no próximo dia 5 de novembro, um webinar 100% online e 100% gratuito, onde eu vou falar um bocadinho de Bitcoin e vou falar um bocadinho de criptomoedas e vou falar um bocadinho sobre os conteúdos do curso e o que é que podem aprender mais em detalhe. Portanto, continuem a ouvir aqui o episódio do Bitcoin Talks e, se tiverem tempo, interesse e disponibilidade, inscrevam-se no webinar no dia 5, podem ver no meu Instagram a forma de se inscrever, ou cliquem mesmo no curso e reservem já o vosso lugar, porque as vagas acabam no dia 11 de novembro. Até já! Então, agora que falámos sobre o que está a acontecer no mercado, eu queria só partilhar rapidamente 4 razões que eu vou identificando e vou percebendo se são ou não verdade sobre o porquê de não estarmos já a escalar para valores mais altos em termos de Bitcoin, do valor de Bitcoin. Em primeiro lugar, há um indicador que não é bem um indicador, é mais um comportamento, e que diz que o mercado tradicional, o mercado das ações, está neste momento a dar bons retornos. E, portanto, talvez aqui não haja uma vontade e um atrevimento suficiente de muita gente que ainda não está em criptomoedas ou não está em Bitcoin ir para uma coisa que para eles é um passo mais complexo, é um passo acima em termos de risco percepcionado. Então muita gente está a manter-se no mercado mais tradicional porque ele está a fazer uma excelente remuneração este ano. Isto não está a motivar os investidores a darem o salto para um ativo que seja de subida maior. Outro caso que me parece ser importante é quem está mais atento ao mercado também sabe que os miners de Bitcoin estão sob pressão, que neste momento estão a acumular e estão a segurar ao seu ativo, não estão a vender, e há quem tenha medo de que eles façam de repente um drop enorme de quantidade de Bitcoin no mercado, porque como sabem os custos de mineração são elevadíssimos e se eles não venderem não conseguem pagar constantemente sem vender, não é? É como estar só a produzir produtos mas depois não estar a vendê-los no mercado. Obviamente que os miners estão a segurar-se ao seu ativo porque provavelmente ainda consideram um valor baixo para vender. Eu acho que eles vão continuar a fazê-lo até o valor ser melhor, mas existe aqui o medo de alguns investidores de que de repente os miners entrem em situações muito complicadas de liquidez e tenham que vender e essa venda baixe o valor. Também existe aqui a situação e eu avisei muitas vezes sobre isto, sobre o bom e o mau dos ETFs. O facto de ter sido criado o ETF cria sobre ele depois outro tipo de ativos e outro tipo de negociações que podem castrar movimentos rápidos em Bitcoin. Esta castração acontece um bocadinho pelo mercado de futuros, que no fundo acaba por criar aqui um cap de tendência de esmagar o preço através dos futuros, quando se calhar a tendência do spot era de subir. O mercado de spot é um mercado que reage imediatamente à procura e à oferta. O mercado de futuros é um mercado que muitas vezes pode ser pressionado enquanto houver quem queira meter apostas de que vai para cima ou de que vai para baixo. Portanto, as influências de futuros são pressões no mercado. Acredito que possa haver aqui um peso para baixo em termos de mercado de futuros. De qualquer forma, eu acredito que esta pressão de subida que houve no início do ano, nós neste momento estamos no segundo ponto mais alto de pressão de subida e de compra em termos de procura dos próprios ETFs. Portanto, mesmo o ETF está com pressão de subida de valor porque está com valores de compra muito elevados. Esses gráficos podem ser acompanhados, se vocês quiserem acompanhar. Eu acho que é um indicador que vale a pena observar. Sempre que há muita procura no ETF, ele vai
vai tender para subidas do mercado, como é óbvio, mas ele funciona com um tipo de investidor mais conservador e mais até empresário. E portanto acho que é importante estar atento a este indicador. Não obstante, eu acho que isto é um bocadinho uma panela de pressão. Eu acho que estamos a entrar um bocadinho numa panela de pressão. Mas vamos passar a página para outra coisa e não é só para o entusiasmo. Este podcast tem que ter aqui umas coisas mais negativas, ou pelo menos vamos lidar com aquele medo que existe e vamos adressar os temas de frente tal como eles são. Houve também um dos temas que eu puxei no início deste episódio, que foi o BCE. O BCE, em primeiro lugar, importante, e eu gosto sempre de ir fazer este zoom out, afastar um bocadinho dos acontecimentos para percebermos o que é que eles significam de facto. Mais uma vez, recuar no tempo. O BCE falava sobre Bitcoin há 6 anos atrás, ou há 4 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Não falava. Não falava porque queria, de alguma maneira, fingir que ela não existia, não é? Bitcoin é muito mais interessante para o sistema bancário quando parece que não existe. Porque Bitcoin concorre com o sistema bancário. Bitcoin é um sistema de pagamentos e, portanto, a partir daí os bancos tornam-se obsoletos. Bitcoin traz uma data de outras soluções, incluindo a hipótese de lending, de empréstimos e etc. Portanto, torna cada pessoa um banco. E isto é uma ameaça ao setor. Eu não estou aqui, e vocês todos sabem que eu não jogo aqui um jogo de bons e maus e inimigos e amigos, mas é inovação, e a inovação concorre. E, portanto, Bitcoin traz inovação, a inovação concorre, e concorre com bancos. Neste momento o BCE já não pode esconder-se dizendo que Bitcoin não existe e não falando dela, e, portanto, de vez em quando emite umas coisas e uns pareceres sobre a Bitcoin. Vamos habituar a isto, ok? No entanto, não se esqueçam de quem é que vocês eram antes do BCE falar de Bitcoin. Quando o BCE não falava de Bitcoin, vocês na mesma reconheciam todos os valores e reconheciam todas as capacidades inerentes à Bitcoin, o tal valor intrínseco que ela tem. Portanto, agora o BCE começa a falar, é aquele cuidado típico, não é? Que vocês veem nas t-shirts que podem comprar, as t-shirts aqui do Bitcoin Talks, que quando o Elon Musk começou a falar de Bitcoin, nós já cá estávamos, não é? Eu já fazia o Bitcoin Talks antes do Elon Musk falar de Bitcoin. E, portanto, eu acho que é importante vocês se lembrarem e terem orgulho na vossa visão antes destas instituições começarem a falar deste ativo. Porque elas não só chegam depois, como também têm interesse e têm uma agenda pessoal. É normal. Portanto, nós não temos necessariamente que ir a reboque de uma opinião de uma instituição só porque ela, em primeiro lugar, chega depois e tem interesses específicos que provavelmente não têm muito interesse naquele ativo, não é? O que é que devemos tirar daqui? Em primeiro lugar, acho que o BCE está um bocadinho a brincar ao medo. Está a tentar criar fumo, uma manobra de fumo onde não há fogo. Este parecer até me parece, na minha ótica de investidor, o parecer que foi lançado pelo BCE até me encoraja a investir mais em Bitcoin. Porquê? Porque o que o BCE vem dizer textualmente, e eu fui ler textualmente o link do texto que é publicado por uma pessoa, nem é o BCE oficialmente, é uma pessoa que é que emite pareceres em nome do BCE, portanto é um economista. E o que ele veio dizer é que a Bitcoin socialmente pode representar uma injustiça, na medida em que quem entrou mais cedo em Bitcoin tem uma vantagem financeira sobre quem entra mais tarde. E que isto cria desequilíbrios, porque quem entrou cedo neste ativo vai ganhar dinheiro porque vai poder vendê-lo a outras pessoas que entram mais tarde e só começam a investir em Bitcoin mais tarde. E não é mais do que isto. Agora pensem, o que é que todos vocês gostavam de ter feito na vida no que diz respeito a investimentos? Sejam eles quais forem. Se quiséssemos comprar uma casa como investimento, não era melhor ter comprado uma casa há 10 anos do que comprar agora? Quem teve a coragem ou a possibilidade, a coragem e a possibilidade de comprar imobiliário e mais casas há 10 anos atrás, hoje não joga também um jogo de injustiça perante as pessoas hoje que compram casas ao dobro do preço quando não passarem nem 10 anos de investimento? Vocês se comprarem ações, e muita gente, isto é badalado todos os dias nas redes sociais, se nós comprarmos uma ação, há muita gente que faz esta brincadeira, se comprássemos uma ação da Coca-Cola nos anos 40, hoje tínhamos mais de 1 milhão, uma única ação, que custava $20, algo do género. Isto são valores à zona. Qual é que é o jogo financeiro e qual é que é o desejo financeiro de toda a gente? Era, se eu tivesse entrado mais cedo, eu hoje estava muito melhor. E, portanto,
isto nem sequer é uma novidade para nenhum ativo. Isto não é uma novidade nem sequer para o imobiliário, para as casas onde nós vivemos. Isto nem sequer é uma novidade para o mercado empresarial. Se eu chegar mais cedo e começar a colocar tuk-tuks em Lisboa, eu vou ou não ter mais mercado. Eu por acaso tive essa ideia no ano 2010, algo do género, e passado pouco tempo apareceram logo os tuk-tuks em Lisboa. Houve mais gente a ter esta ideia. Os primeiros a entrar têm vantagem competitiva em todo o lado. Portanto, isto é um jogo de palavras que na verdade só serve para criar notícias que vêm daqui, mas que não são verdadeiramente isto. Porque se nós dissermos isto às pessoas, o que as pessoas vão fazer a seguir, parece-me a mim, é vão todas a correr comprar Bitcoin. Portanto, eu acho que isto foi um tiro no pé. Na verdade, isto é um profundo tiro no pé. Se o objetivo é afastar de Bitcoin, acho que é um profundo tiro no pé. Porque early adopters é o que toda a gente gostava de ser na vida. E, portanto, eu não vejo aqui sequer uma injustiça social. Quando todo mundo funciona desta maneira, eu não percebo como é que depois para Bitcoin isto é uma coisa má. Eu acho que só mostra que Bitcoin está alinhada com aquilo que é os princípios dos comportamentos da humanidade. Ponto. É isto. E portanto, a mim parece-me que quem for atrás deste discurso, como é natural, a gente brinca com isto, que é uma frase um bocado arrogante de quem está nas criptomoedas, que é quem não comprou vai comprar mais tarde ao preço que merece. E tudo bem, mas também se pode dizer isto do imobiliário, não é? Quem não conseguiu comprar ou não quis comprar também vai comprar mais tarde. E de facto é olhar para os preços do mercado e ver que tudo sobe, não é? Só o dinheiro é que desce. Portanto, eu acho que esta visão do BCE reflete preocupações sobre o impacto social e económico da Bitcoin. Na verdade, eu acho que tinha então que se preocupar com uma data de outras coisas também, e teria que ter aqui uma política muito estranha em que teria que começar a dizer também que para outros ativos, se calhar também não podemos, eles não podem valorizar assim, ou temos que os proibir, temos que proibir comprar e vender casas, ou investir em casas, só servem para viver. Portanto, isto levanta toda uma conversa que, se nós colarmos uma coisa ao lado da outra, ela não joga. Acredito que é levantar fumo, acredito que é criar zonas cinzentas que para pessoas que tenham medo no ativo poderem ter dúvidas sobre o futuro. E isto é aquele jogo do Fear, Uncertainty and Doubt. Vocês conhecem o FUD, não é? F-U-D. Fear, Uncertainty and Doubt é o que afasta as pessoas das decisões de sucesso e coloca as pessoas num processo de somatização, que é eu não consigo decidir, fico aqui a somatizar e nem escolho A, nem escolho B, nem fight, nem flight, não é? E entramos na ansiedade. Eu acho que isto gera ansiedade, gera dificuldade à maioria das pessoas, especialmente acho que não estão em Bitcoin, porque as que estão já não têm este tipo de receios. Eu adresso isto porque muitas vezes me falam disto e me perguntam sobre isto, o que é que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada, eu acho que isto é criar alguma incerteza numa coisa que eles estão a ver a crescer rápido demais para poderem lidar com ela. Acho que é por aí. Por outro lado, queria falar também de um caso, aliás, não é por outro lado, é quase pelo mesmo lado. Queria falar de um caso também da Dinamarca, que é um caso que também me pediram para falar no podcast e que me abordaram e qual era a minha opinião sobre o que ia acontecer na Europa, depois do BCE a dizer isto e depois da Dinamarca dizer o que eu vou explicar a seguir, o que é que eu achava que estava a acontecer à Europa. Eu já falei muitas vezes aqui sobre a Europa, de um modo geral. A Europa tende a ser o velho do Restelo, em tudo. E se vocês virem as métricas de inovação no mundo, a Europa está muito longe da inovação das outras potências mundiais. Portanto, a Europa tem uma zona económica muito grande, tem uma clientela, não é? Tem uma população muito grande. Se decidíssemos um dia que a Europa era toda uma zona económica, como são os Estados Unidos, como é a China, como é a Rússia, e não é bem verdade, porque dentro da Europa existem várias sub-economias, mas se todos fôssemos uma Eurozone, como somos tratados lá fora, nós éramos bastante retrógrados. E portanto, se nós não estamos na inovação, eu acredito que em criptomoedas também vamos ser conservadores e reguladores. Eu acho que o caminho da Europa pode ser um caminho menos interessante a longo prazo para os investidores. Aliás, eu não conheço quase ninguém, acho eu, que invista na Europa em termos de mercados. Portanto, eu pelo menos também não tenho interesse nenhum nesse mercado. Porque não é um mercado elástico, não é um mercado inovador e portanto não acho que traga aquilo que nós precisamos quando somos investidores. Mas sobre a Dinamarca, em primeiro lugar também vamos dar enquadramento. A Dinamarca é um país de esquerda profunda. Nós sabemos que é um país moderno, onde as coisas... Temos sempre estas grandes máximas sobre os países nórdicos, temos uma grande admiração por eles porque funcionam e etc. Por dentro não é bem assim.
pelo menos a realidade que eu conheço, dos dinamarqueses que eu conheço, não têm a mesma opinião sobre o seu país por dentro, ou pelo menos não tão exacerbada como nós temos deles. Mas é típico dos portugueses também dizer melhor do que está lá fora do que aquilo que está lá, cá dentro. Não obstante, o que estamos aqui para falar agora não é só da mentalidade portuguesa, é de, afinal, o que é que a Dinamarca disse. E a Dinamarca o que está a considerar, e atenção, isto não é nenhuma lei, não é nenhuma regra, não aconteceu nada, considerou a proposta de colocar proposta de lei para 2026 de que pudesse alterar a forma de taxar as criptomoedas. E aqui a proposta seria de taxar os ativos cripto de uma forma global, única e baseada em inventário. O que é que isto é de uma forma simplificada? É quase a ideia de basearmos os impostos em ganhos não realizados. É isto que assusta as pessoas. Basear a ideia de que nós pagamos impostos sobre coisas que não vendemos é um bocadinho tricky em termos de justiça social. Eu deixo um bocadinho as conclusões para vocês, mas na verdade o que está em causa é nós hoje em dia, em qualquer ativo financeiro ou em qualquer bem, nós só pagamos impostos sobre eles quando realizamos um ganho. Quando vendemos uma casa, não é? Uma mais-valia, pagamos um imposto sobre mais-valias. Quando vendemos ações, pagamos imposto sobre mais-valias de ativos financeiros. Quando vendemos cripto, em Portugal pelo menos, e para já, pagamos mais-valias sobre as vendas de criptoativos, tal como as ações, mesma coisa. Aquilo que a Dinamarca está a propor é pagar impostos sobre só a detenção desses ativos. Basta ter. E temos que pagá-los à valorização que eles tiverem naquele momento. Portanto, pagamos pelo inventário. Chega aquele dia do ano, que é um dia combinado, pode ser o 31 de dezembro, e nesse dia quanto é que temos numa carteira? E pagamos impostos sobre aquilo que está na carteira. Ora bem, vamos lá falar de justiça social. Em primeiro lugar, uma pessoa ter muitos ativos, ou ter ativos que valorizaram muito e não os vendeu, não quer dizer que a pessoa seja rica ou milionária. Eventualmente a pessoa tem aqueles ativos, pode até poder vendê-los, mas pode escolher não os vender. Pode ser uma questão do estilo: eu não tenho um grande rendimento, eu não sou rico, mas eu tenho estes ativos para futuro, se calhar até para deixar para os meus filhos, e é a minha poupança, e eu não vou mudar o meu estilo de vida, não preciso de vendê-los, estão ali conservados para futuro, mas é a minha poupança. E nós pagarmos impostos sobre a nossa poupança, eu acho que isto é uma barreira... É uma barreira, eu nem sei como é que é de colocar, mas eu acho que é uma barreira moral já. Eu acho isto entra no território já do imoral, que é um desincentivo à poupança. Porque se nós tivermos muito dinheiro poupado, se nós estivermos a fazer aqui um grande investimento para poupar e até levamos uma vida humilde, nós somos desencorajados a fazê-lo porque vamos pagar impostos como se fôssemos ricos, como se tivéssemos vendido aqueles ativos todos. E depois a verdade é, e no ano a seguir, quando aquilo baixar tudo, o que é que vai acontecer de facto? Vamos ter um inverso? Vamos receber dinheiro do Estado porque a nossa carteira de ativos desvalorizou? Como é que se cria justiça num sistema onde quando só pagamos e eu ainda não ouvi falarem sobre quando deixo o que é que fazemos? Portanto, a ideia de taxarmos pessoas com ganhos não realizados é uma ideia de que vamos buscar cada vez mais dinheiro às pessoas e cada vez estamos a estrangular mais as pessoas numa escravatura de que não podem ter posse de nada. Quando juntam coisas para ter, são taxadas. Então mais vale não ter. É complicado. Eu acho que isto é muito complicado. Acho que é um caminho perigoso. É um caminho de esquerda, claramente, onde se desincentiva à meritocracia, que seja o esforço e a resiliência de poupar, de viver abaixo das nossas possibilidades, de fazer uma poupança maior, de fazer investimentos bons. Se calhar deixa de valer a pena a partir do dia em que nós fizemos bons investimentos, boas poupanças, mas não temos já que ter só medo do mercado quando ele sobe e desce. Temos que ter também medo dos impostos, porque se temos muito vamos pagar, mesmo que não vendamos, e portanto se calhar mais vale não ter. É um bocadinho o caminho que eu concluo daqui.
Eu não sei, eu não sou dinamarquês, eu não estou preocupado com isto, estou só preocupado com o quanto isto pode ser uma ideia que alastra e o quanto outras ideias mais próximas de nós se podem aproximar destas e podem dirigir a nossa independência, a nossa liberdade financeira. Eu falo muito de liberdade financeira, a palavra liberdade vem antes do financeiro. Porquê? Não é por acaso, é porque a liberdade é muito mais importante e porque o financeiro só serve para termos liberdade. Okay? Não vale a pena ter muito dinheiro se formos escravos de alguma coisa. Portanto, a importância do financeiro é para a liberdade. Se não podemos criar liberdade financeira, então eu não sei se devemos continuar esta parceria entre nós e o governo onde nós vivemos. Podemos escolher viver no outro lado. Eu já vos disse muitas vezes, a minha opinião é que os países vão competir por pessoas, porque o talento vai para onde tem liberdade, não vai para onde é escravo. E, portanto, os países vão competir por pessoas de qualidade. E se não criarem as condições para elas estarem, elas vão embora. Nós já vimos isso acontecer. Isso acontece em todos os países onde o talento vai para fora porque acha que o país não está a tratá-los bem. Vamos continuar a assistir a isto. Qual é que é o meu convite? Não se preocupem demasiado com isto, não vivam este futebol, porque isto acaba por ser um futebol, isto acaba por trazer ansiedade e comportamentos, até pode trazer comportamentos de medo e errados financeiramente. Vamos ter calma, isto são propostas de lei que se calhar nem nunca vão ser votadas, são para o ano 2026, num país que é longe daqui e que é muito diferente de nós na forma de tratar os ativos e, portanto, eu acho que nós devemos olhar, concluir, aprender. Isto vai nos ajudar, por exemplo, em coisas mais imediatas. Vai nos ajudar a votar quando formos a eleições em Portugal. Qual é a direção que queremos? Vai nos ajudar a pensar a nossa vida no muito longo prazo. Eu vou querer viver em Portugal, fora de Portugal. Como? Porque nós somos livres de poder escolher onde é que queremos viver. Portanto, o que é importante? Direção de muito longo prazo, mas no curto prazo isto é só fumo, porque não há fogo, não há motivo nenhum para tomar decisões precipitadas. Acho que devemos continuar a construir uma boa liberdade financeira com os nossos ativos. E acabo se calhar com este positivismo depois de algum confronto, que acho que é necessário para pensar. Se não houver confronto, não há escolha e, portanto, é isso que estamos aqui para fazer no Bitcoin Talks. Por hoje é tudo. Para a semana temos um novo episódio de Bitcoin Talks. Já sabem, entretanto, visitem o perfil do Instagram, visitem outras coisas onde eu vou fazendo mais assertivamente e mais frequentemente conteúdos sobre criptomoedas e sobre liberdade financeira. Um abraço para todos e até para a semana.